Ontem eu tava assistindo a minha novela e lembra aquela personagem que eu compartilhei uma cena dela colocando limite na mãe depois de muitos anos e eu fiquei super feliz por ela? Então, agora eu percebi que faz umas 2 semanas que ela tá dizendo pra mãe não se meter no casamento dela. E ela não tá falando indiretamente, ela tá sendo muito clara nas palavras. Ela chega com a mãe dela depois de uma pequena discussão e fala: mãe, para de se meter no meu casamento. E aí o que você acha que essa mãe faz? Ela escuta? Ela finge que essa conversa nunca existiu. Ela responde pra filha que a filha agora fica reclamando que tudo é drama. Então ela continua se metendo, ela faz piada. Ela diz abertamente pra essa filha que ela sabe o que é melhor pra ela. E a filha responde que tá feliz nesse casamento, embora a gente saiba pelo contexto da história que não é um bom casamento, mas não é esse o ponto. E aí ela fala, a mãe, né, depois continua: tá, vamos ver se você vai continuar nesse casamento. E ela continua ali tentando manipular a filha, algumas vezes na frente dela e outras por trás. Eu lembro que na primeira fase ela tinha muita dificuldade de estabelecer qualquer tipo de limite com essa mãe. Tanto que ela embarcava nas loucuras da mãe, como inventar pro namorado da época, né, que ela tava grávida, e seguir com essa ideia. Aí ela começa a segunda fase da novela colocando limite na mãe. Foi aquela cena que eu compartilhei, dizendo pra mãe que a casa também é dela, que ela ia ficar na casa, que ela não ia sair, que a mãe tinha que aprender a respeitar as escolhas dela, respeitar o casamento dela. E agora ela tá no outro momento, em que ela já consegue colocar um limite nessa mãe, ser muito clara nas palavras, só que agora ela tá no momento em que a mãe não respeita esses limites. A mãe finge que essas conversas não existem. E agora o sofrimento dela mudou de lugar, já não é mais sobre a dificuldade de colocar limites, agora é sobre o que ela vai fazer quando ela coloca um limite e a outra pessoa não respeita, porque você não pode controlar como é que a outra pessoa vai responder ao seu limite. O que você pode fazer é chegar lá e ser muito claro e aprender a sustentar o seu limite, mesmo quando o outro te atravessa, e pensar: ok, e agora? O que eu vou fazer a partir daqui? E aí, como boa psicóloga que sou, fiquei imaginando ela chegando na minha clínica com um pedido desse, por exemplo: Ju, como é que eu faço pra minha mãe parar de se meter no meu casamento? E daí eu fui pra vários caminhos, várias possibilidades que a gente poderia trabalhar em terapia, e daí eu responderia pra ela, dentro dessas possibilidades, sendo bem objetiva, assim: ó, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a sua mãe parar de se meter no seu casamento, até porque esse é um comportamento que precisa vir dela e a gente não controla o comportamento do outro, mas eu quero te convidar a olhar pela possibilidade de que esse comportamento dela não determine a forma como você vive o seu casamento, porque em muitos momentos toda essa intromissão da mãe dita algumas coisas, alguns passos no relacionamento dela com o companheiro, gera algumas discussões, alguns atritos que são desnecessários, mas é novela e precisa ter aquele drama. Bom, nessa cena dá pra gente tirar muita coisa, e depois de muitos anos na clínica eu consigo entender que essa dificuldade do limite, ela tá muito pra além do só dizer não, porque às vezes você consegue dizer o seu não, mas aí a outra pessoa entra por um ouvido, sai pelo outro, finge que essa conversa nunca existiu. Muitas vezes essa